De volta nós estamos aqui, né? Tivemos um probleminha com a conexão da internet, mas temos que concluir. Eu particularmente não gosto de deixar nada pela metade, né? Nós estávamos caminhando já para o fechamento, para a conclusão da mensagem, da meditação de hoje, e deu um probleminha na conexão, mas graças a Deus estamos de volta aqui para a glória de Deus. Nós estávamos falando então sobre Jefité, né? Jefité, do ponto de vista humano, né? Nós estamos no texto de 1 Samuel 16:7, para quem está pegando a partir de agora. Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. Nós estávamos falando sobre homens do Velho Testamento que, se fossem analisados, que se fossem avaliados como é que eu posso dizer, pelo pensamento humano, se fossem avaliados pela mentalidade humana, eles não prestariam para nada, mas eles foram escolhidos pelos olhares do Senhor, do ponto de vista de Deus, da ótica de Deus. Eram homens preciosos, mulheres preciosas, que não foram olhados, não foram contemplados, não foram analisados com os olhos humanos, mas com os olhos daquele que tudo vê. E Jefité, como nós estávamos falando, a Bíblia vai dizer em Juízes, no capítulo 11, que ele era leviano e filho de uma prostituta. Mas Deus não via em Jefité o leviano e o filho de uma prostituta. Deus via em Jefité um guerreiro, um chefe de exército, um general que poderia dar a vitória para o seu povo. E mesmo tendo sido deserdado, mesmo tendo sido excluído da sua família, porque ele foi um fruto de um relacionamento do seu pai com uma prostituta, por isso que os seus irmãos o colocaram para fora, mesmo ele tendo esse estigma, mesmo ele tendo essa marca sobre as costas dele, quando ele foi morar numa determinada terra, diz a Bíblia que ali ele conheceu ao Senhor. E o fato dele ter conhecido ao Senhor transformou toda a realidade, toda a história de vida dele. Por isso nós acreditamos que esse Deus transforma prostituta, transforma drogado, transforma todas as pessoas que querem essa mudança, porque Deus não vê como o homem vê. Nós temos também Sansão, que muitos poderiam olhar para Sansão. Sansão foi um adúltero, mas quando Deus olhou para Sansão, viu nele um justiceiro. Muitos poderiam olhar e dizer: Sansão foi um adúltero, e Deus olhou para ele e falou assim: olha, através desse homem eu vou fazer justiça ao meu povo. E diz a Bíblia que foram mais os que Sansão matou na sua morte do que ele matou em vida. Ele errou, teve os erros dele, mas ele cumpriu o propósito de Deus. Se ele deixasse se levar por aquilo que os homens falavam, ele não faria aquilo que está no coração de Deus. Uma outra pessoa do Velho Testamento, alguns que a gente pegou aqui para estar falando um pouquinho, Davi, né? Davi cometeu alguns erros gravíssimos, entre eles o assassinato e o adultério. Davi teve a coragem de colocar um dos seus soldados, um dos seus chefes, na frente do exército, para que ele morresse e Davi pudesse então ficar com a sua esposa. Um erro gravíssimo, inaceitável. E ele era adúltero e assassino. Mas Deus, quando olhou para Davi, viu em Davi um rei em potencial, viu em Davi o seu amado, viu em Davi o homem segundo o seu coração. Se você olhasse para Davi hoje, você iria condenar ou você iria olhar com os olhos de Deus? Porque Deus não olhou para os erros dele, porque ele se quebrantou, ele se humilhou, ele se arrependeu e ele tinha um coração segundo o coração de Deus, um coração sincero, um coração puro. E ele escreveu alguns salmos, um deles que eu mais gosto, ele diz que tu não desprezarás um coração contrito e quebrantado, ó Deus. Deus não despreza um coração contrito, um coração quebrantado. E esse era o coração de Davi. Por isso é que ele agradava o coração do Pai. Muitos têm a dura cerviz, muitos têm o nariz elevado, muitos têm a arrogância. E como é próprio do povo de Israel, a dura cerviz, né, cervical, né, essa região aqui do pescoço que não se dobra, não se humilha. Mas Davi não era um homem com dura cerviz.
Davi não era um homem de prepotência, de nariz empinado, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. E por ele ser um homem simples de coração, por ele ter um coração segundo o coração de Deus, ele foi escolhido para reinar. E ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Então não importa a tua situação, não importa a circunstância, não importa as tuas atitudes, não importa os erros, deslize que você comete, mas importa aquilo que Deus diz a teu respeito e aquilo que Deus fará através de você, se você tão somente tiver um coração contrito, um coração quebrantado e tiver um coração segundo o coração de Deus, um coração de amor, um coração que se preocupa com o próximo, um coração que está sempre disposto a fazer o melhor pelos outros. Esse é um coração segundo o coração de Deus, um coração que tem acima de tudo muito amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então não adianta dizer que serve a Deus, dizer que faz o bem, dizer que não adultera, dizer que não assassina, dizer que não rouba, que não faz isso, aquilo, mas não tem um coração segundo o coração de Deus. Então Deus tem procurado pessoas com esse coração sincero e com esse coração puro. Isso no Velho Testamento. E interessante quando a gente lê o livro de Hebreus, no capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé. Todos esses homens cheios de defeito, todos esses homens e mulheres cheios de mazela, eles aparecem na galeria dos heróis da fé. E eu termino esse exemplo, do ponto de vista de Deus, lá no Velho Testamento para os homens, com uma pessoa que muitos não sabem da história dela e por isso acham de Deus mil e uma coisas e não conseguem entender a mente de Deus e não conseguem entender o olhar de Deus. Mas eu quero terminar falando dessa mulher do Velho Testamento que é Raabe. Raabe foi uma prostituta que acolheu em sua casa os 2 espias de Josué quando eles estavam entrando em Jericó para poder dar uma visualizada, para poder dar uma verificada na cidade antes que eles pudessem entrar para tomar Jericó. Essa mulher acolheu Raabe. O que pouca gente sabe, eu vou dizer para você, se você não sabe até aqui, é que se você for ler a genealogia de Jesus, genealogia é o livro das gerações, dos antepassados, das criações. Genealogia de Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 1, aparece o nome de Raabe. E queira saber você, essa Raabe, prostituta, que acolheu os 2 espias de Josué, aparece ali na genealogia de Jesus. E eu fico maravilhada com esse Deus. Eu fico encantada com esse Deus, porque Deus não vê como o homem vê. E hoje nós estamos vivendo uma religiosidade sem precedentes, onde o mais importante são os costumes humanos, as tradições humanas, mas Deus está acima de toda e qualquer tradição humana. E Ele colocou sim Raabe, uma prostituta, na genealogia, nos antepassados de Jesus. E para ser mais clara, Raabe foi a tataravó do rei Davi. Isso mesmo, ela foi a tataravó do rei Davi. E depois as gerações foram sucedendo até que veio Jesus, que é da linhagem do rei Davi. Então veja bem, Jesus pegou uma mulher estigmatizada, Jesus pegou uma mulher totalmente condenada, massacrada pela sociedade e coloca na genealogia do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, porque esse é o Deus que não faz acepção. Então Ele pega quem não é nada e coloca para ser tudo, porque Ele não vê como eu e você vemos. Muitos olhavam e viam a prostituta, ele via a tataravó do rei Davi, daquele que foi assassino, daquele que foi adúltero, mas daquele que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Talvez você fale para mim, mas isso é Velho Testamento? Eu só quero te dar alguns exemplos, a gente já está encerrando essa reflexão, vou te dar alguns exemplos do Novo Testamento. Se nós formos olhar Pedro, covarde, medroso, que Jesus o chamou para andar sobre as águas e ele teve medo. Se Jesus olhasse para aquele Pedro que teve medo de andar sobre as águas, Jesus não teria visto aquele Pedro, primeiro pregador da primeira cruzada evangelística mundial, primeiro pregador
mundial, de uma cruzada evangelística que atingia várias nações da terra. E ali, naquela pregação, aquele covarde, aquele medroso, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, pregou e houve salvação para 3.000 almas. 3.000 almas se renderam na pregação de um homem que era medroso e que era covarde. Mas Jesus, quando chamou Pedro, não olhou para a covardia. Jesus, quando chamou Pedro, não olhou para os defeitos dele. Jesus não olhou para a insignificância dele de pescador, mas viu no grande homem, no primeiro pastor, que ele iria se tornar lá na frente. Não importa quem você é, não importa o que você fez, importa o que Deus tem planejado para a sua vida e o que Ele tem projetado para o teu futuro. Não se detenha no que você é hoje, mas sonhe naquilo que Deus quer para você no amanhã. E Deus sonha alto, Deus sonha grande, porque Ele não vê nem com os meus olhos, nem com os seus. Os olhos dele vão além e Ele penetra o nosso interior e Ele sabe de tudo aquilo que nós podemos ser, não na nossa força, mas no poder e na força dele. Pedro, Tiago e João, né? Tiago e João são duas pessoas assim que eu gosto muito de falar sobre eles. Eram chamados de Boanerges, filhos do trovão. Pedro e João pertenciam a uma ala da religião no tempo de Jesus que andava armado. Então eles eram homens violentos, eles eram homens grosseiros, eles eram homens brutos, como se pudesse dizer hoje no nosso tempo, seriam grotescos, eram homens... foge a palavra aqui, né? Mas pessoas violentas, pessoas que não tinham sensibilidade, era assim Tiago e João. E nós vemos que eles andavam com Jesus. Tiago se tornou um excelente líder depois no futuro. E nós vemos que João, aquele homem que era cheio de violência, cheio de ira, cheio de revolta dentro dele, né? Quando eles passaram pela cidade de Samaria, e os samaritanos não quiseram recebê-los, não queriam receber Jesus e os seus apóstolos. João foi o primeiro que falou para ele assim: Senhor, você quer que a gente ore para que Deus mande fogo do céu para destruir todo mundo? Olha quem andava com Jesus, filho do trovão. Olha esse homem violento, violento aos extremos, né? Vingativo, querendo que todos os samaritanos fossem destruídos porque não abriram as portas para que o rei pudesse entrar. Mas sabe que Jesus, quando escolheu João, não via esse homem violento, não via esse homem grosseiro, não via esse homem brutalhão, mas via João no futuro, que é chamado o apóstolo do amor. Olha que maravilha! Esse é o nosso Deus. Ele não vê como o homem vê. Muitos olhavam para João e viam aquele homem violento. Jesus via João como apóstolo do amor. E nas cartas de João, primeira, segunda e terceira carta, não estou falando de evangelho, estou falando das epístolas lá, mas antes do Apocalipse, a gente vai ver João com uma linguagem que você fala assim, caramba, né? A linguagem do jovem, caraca, esse era aquele cara que estava com a espada, esse é aquele cara que queria destruir todos os samaritanos, estava cheio de ódio, cheio de revolta porque não receberam ele. E ele lá nas suas epístolas, ele diz, filhinhos, olha só como é que muda, filhinhos, não amemos de língua nem de palavras, mas por obras e em verdade. Olha que coisa linda. O homem era de um jeito, mas Jesus encontrou esse homem desse jeito e transformou numa outra realidade, porque Deus não via João daquele jeito, mas via João lá no futuro, tudo aquilo que ele poderia fazer em favor do reino, e principalmente as suas cartas falando do amor. Foi ele quem disse, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, 1 João 4,8. Então é lindo essas coisas que Deus faz. Agora, o último exemplo do Novo Testamento que eu queria deixar para você, poderia falar sobre inúmeros também, mas só separei esses três. É uma mulher chamada Maria Madalena. Quem é servo de Deus há bastante tempo, ou tem um pouquinho de contato com a Bíblia, sabe quem foi Maria Madalena? Ela foi uma mulher endemoniada. Foi uma mulher de quem Jesus expulsou, diz a Bíblia, 7 espíritos malignos. Então a sociedade olhava para aquela mulher como um caso perdido. A sociedade olhava para aquela mulher como alguém que não tinha valor nenhum. Mas sabe, Jesus quando olhou e parou com aquela mulher, viu nela a primeira missionária do Novo Testamento. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que não vê como o homem vê.
Muitos poderiam vê-la como uma largada na sociedade, como uma mulher abandonada, como uma mulher esquisita, como uma mulher endemoniada. Essa endemoniada, você tem noção do que é uma pessoa endemoniada? Quando a pessoa chega ao ponto de estar possuída por um demônio, já fica com aparência terrível, imagina por 7. A pessoa traz a tristeza, traz a marca no próprio corpo dela, a situação por estar possuída por um espírito maligno. E alguns vão para as drogas, vão para a prostituição, vão para as coisas erradas da vida, vão para o roubo, né? Vão para tantas coisas erradas aí, muitas vezes por causa da ação de demônios na vida deles. Então essa mulher poderia ter inúmeras situações, a gente poderia abrir um leque aqui de várias situações que ela poderia viver como endemoniada. Mas Jesus olhou para ela e viu aquela mulher com grande potencial missionário. Quantas pessoas estão à margem da sociedade aí? Eu e você passamos de largo, seja um mendigo na rua, seja um drogado, seja uma pessoa que está no tráfico de drogas, e nós não damos nada por eles. Ah, é um bandido. Mas Jesus olha para ele como uma vida que merece o meu amor e o seu amor, assim como ele nos amou. E nós devemos também amar o nosso próximo. Atos 10:34 diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Como nós vimos até aqui, o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. 1 Coríntios 1, de 27 a 31, depois vocês puderem, né, vocês leiam em sua casa, tem algo interessante também que fala aos nossos corações. E eu gostaria de encerrar essa reflexão com esse texto para você, que diz assim, olha, 1 Coríntios, capítulo 1, de 27 a 31, diz assim para a gente, olha, para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria, para que se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor. O celular apagou aqui, eu não consegui ler o finalzinho, mas ficou aí para vocês esse texto. Medite depois com calma. Deus escolheu as coisas que são para confundir as que não são. O finalzinho diz assim, olha, vamos terminar lá. Porém, versículo 30, porém Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. Cristo é a nossa sabedoria. Então, quando nós olhamos com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus, a gente também vai olhar para todas as pessoas com sabedoria, para todas as situações, para todas as circunstâncias com sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como diz as Sagradas Escrituras, como as Sagradas Escrituras dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Então, meus irmãos, meus amigos, né? Nós não temos que nos orgulhar de nada do que nós fazemos, de nada do que nós colocamos as mãos para realizar, porque às vezes aquilo que para nós tem muito valor, para Deus não vale nada. E aquilo que a gente muitas vezes acha que não vale nada, para Deus tem muito valor. Deus não vê como o homem vê. Pense nisso, medite nisso. E se de alguma forma você tem sido alguém preconceituoso, você tem sido alguém que está julgando segundo os parâmetros humanos, pare para pensar. Pare para refletir nesta noite e comece a olhar com os olhos de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada. Agradeço aqui meus ajudantes, né, por trás das câmeras, hoje com auxílio aqui no celular. A André, a Rayane, Cleide, muito obrigada por esse carinho. Obrigada a todos vocês aqui da região dos Lagos que me receberam muito bem. Né? Obrigada pelos abraços, obrigada pelos mimos, obrigada por tudo que vocês fizeram por mim nesses dias. E até a próxima vez na região dos Lagos, se Deus permitir, porque não é a última.
é a última dessa temporada. Se Deus permitir, a gente vai voltar muitas e muitas outras vezes com a graça dele, porque a gente planeja, mas o Senhor quem vem a direção. Seja feita a vontade dele, que o nome dele seja glorificado em nós, através de nós, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. Amém. Amém. Amém.